O deputado Abílio Brunini teve um ataque de riso ao comentar os vídeos que mostram o ministro de Lula, o general Gonçalves Dias, interagindo com invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O deputado apontou: o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI do Lula, ministro que preside a ABIN, o Departamento de Inteligência do governo, esqueceu que estava sendo filmado e foi abrir porta e servir água. Assim não dá. No mínimo, falta inteligência. Esse é o padrão dos ministros do Lula. Abílio Brunini relatou: o ministro Flávio Dino, na época, havia tuitado dizendo que tinha assistido da janela os atos que estavam acontecendo no dia 8. Além de o ministro Flávio Dino dizer que estava assistindo aos atos do dia 8, o ministro do GSI estava no palácio abrindo porta, facilitando acesso, abrindo caminho. E o Lula estava em São Paulo, escondido, tratando de outros assuntos. No dia seguinte aos atos do 8 de janeiro, o Lula já tinha um decreto, uma medida, uma ação a tomar. O deputado ironizou: eles querem fazer você acreditar que você tem a fé em que eles não têm nada a ver com isso. É um exercício de fé muito grande acreditar que o ministro Flávio Dino, o ministro do GSI e o Lula não têm nada a ver com os atos do 8 de janeiro. Deve ter sido um amigo dele, nunca nada é dele. De quem é o triplex? É do amigo dele. De quem é o sítio? É do amigo dele. Quem fez os atos do dia 8 foi o amigo dele, só pode, não há outro sentido. Brunini se espantou. Eu fico abismado, como eles contam tantas mentiras e ainda há gente que acredita. O deputado questionou: que democracia é essa, meu povo? Se você soubesse a barganha e a insistência para arrancarem os nomes da CPMI. Se você soubesse quanto eles se esforçaram para que ela não abrisse no dia 18. Foi duro ver o senador Jacques Wagner, o deputado Lindbergh Farias e o senador Randolph Rodrigues tentando explicar que a sessão do Congresso do dia de ontem não abriu por causa do piso salarial da enfermagem. É muito engraçado. O pessoal deve pensar que somos burros, mas burro mesmo é o cara que esqueceu que havia uma câmera filmando tudo. Diferente de cidadãos que estavam em Brasília no dia 9 de janeiro, o general de Lula não foi preso. Para que conservadores sejam presos ou sofram outras restrições às suas liberdades e seus patrimônios, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem listas de desafetos e medidas cautelares são impostas às pessoas por tempo indeterminado, sem chance de defesa nem acesso ao devido processo legal. Investigações seletivas já se banalizaram no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. Gabinete de Segurança do Lula, que preside a ABIN, Departamento de Inteligência do Governo. O cara esqueceu que estava filmando. O cara esqueceu que estava filmando e foi abrir porta e servir água, pô. Aí não dá. No mínimo falta inteligência. Esse é o padrão. Esse é o padrão dos ministros do Lula. E olha só, gente. Flávio Dino, na época, tinha tuitado que tinha assistido da janela os atos que estavam acontecendo no dia 8. Além do Flávio Dino dizendo que estava assistindo os atos do dia 8, o ministro do GSI estava no palácio, abrindo porta, facilitando acesso, abrindo caminho. E o Lula estava em São Paulo. Lula em São Paulo, escondido, tratando de outros assuntos. E no dia seguinte dos atos 8 de janeiro, o Lula já tinha um decreto, uma medida, uma ação para tomar. E aí, eles querem fazer você acreditar. Querem que você tenha fé de que eles não têm nada a ver com isso. É um exercício de fé muito grande acreditar que o Flávio Dino, que o ministro do GSI, que o Lula não tem nada a ver com os atos do dia 8 de janeiro. E aí, deve ter sido amigo dele, como o próprio Cabo Gilberto diz, como nunca nada é dele. De quem é o triplex? É do amigo dele. De quem é o sítio? É do amigo dele. Quem que fez os atos dia 8? Foi o amigo dele? Só pode. Isso não faz outro sentido. Porque eu fico abismado quanto que eles contam tantas mentiras e ainda tem gente que acredita. Tem gente que defende. Os caras estavam dando 60 milhões, não era isso que estavam dando? Para não assinar, para retirar a assinatura. E aí os caras acreditam que era pela democracia. Que democracia é essa, meu povo? Se você soubesse a barganha, a insistência para arrancar os nomes da CPMI, se você soubesse o quanto eles se esforçaram para que ela não abrisse no dia de... Foi duro ver Jacques Wagner, Lindenberg, Randolph tentando explicar que a sessão do Congresso do dia de ontem não abriu por causa do piso salarial da enfermagem. É muito engraçado. O pessoal deve pensar que a gente é burro, mas burro mesmo é quem esquece. O pessoal deve pensar que a gente é burro, mas burro mesmo é o cara que esqueceu que tinha uma câmera filmando tudo. Acabei de ler a matéria aqui, Caveira. Acabei de ver a matéria. A matéria aqui diz o seguinte, que o general havia dito para o Lula que aquelas câmeras tinham estragado. Cada uma. Muito obrigado. Faz o L, meu povo, faz o L. Senhor presidente, demais parlamentares, agradecer mais uma vez a TV Câmara, a todos os servidores da Casa, Câmara dos Deputados, obrigado pelo trabalho de sempre, agradecer em especial a toda a população brasileira. É muito grave os acontecimentos dessa quarta-feira, senhor presidente. Todos nós sabemos que existem várias pessoas presas de forma inconstitucional, ilegal, arbitrária. Todos acompanharam o vídeo, infelizmente, de um militar em frente ao quartel-general do Exército de Brasília, solicitando às pessoas que estavam acampadas de frente ao quartel para entrarem nos ônibus, fazerem um acampamento e irem para suas casas em paz,
Lhe damos 1 hora. Foi isso que a população brasileira acompanhou. E, infelizmente, essas pessoas foram para o ginásio da Polícia Federal, crianças presas, idosos, mulheres, de forma inconstitucional. Deixar registrado, claro, isso, senhor presidente. Infelizmente, falamos assim, de forma bastante revoltante, porque muita gente foi presa desta forma e ainda continua presa. O pior, senhor presidente, observamos hoje, através das imagens claras, evidente, que o governo Lula tem em sua digital, como estávamos suspeitando, assim como ocorreu, já deixamos claro, em outros países, com outras estratégias políticas, de governos que queriam utilizar esses artifícios, uma falsa defesa da democracia, uma cortina de fumaça, para atropelar a oposição, e foi o que ocorreu com prisões ilegais, utilizando os atos do dia 8, que provadamente, e hoje com essas imagens, apareceu o general de Lula, homem de confiança, e não adianta vir com esses argumentos, porque ele sempre vem com esses argumentos para tentar colocar a culpa nos demais, mas ficou claro e evidente que o culpado foi o general de Lula, que recepcionou os vândalos para depredar o patrimônio público. Já tínhamos essa suspeita por conta das imagens. 3h30 já tinha gente quebrando o Palácio do Planalto. Porém, os manifestantes, aquela turba, chegou praticamente às 5 horas. Então, senhor presidente, precisamos fazer justiça com os cidadãos que estão presos até hoje de forma ilegal. Muito obrigado e boa noite a todos.